Fala, nação santista! Voltamos com mais informações do Santos e hoje eu trago para vocês 3 notícias importantes que não podem passar despercebidas. Então já fica até o final do vídeo para não perder nada. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para continuar por dentro de tudo que acontece com o nosso peixe. Vamos direto ao vídeo porque o Santos segue agitando o mercado da bola, mas ao contrário do que muitos torcedores imaginavam, a busca por um zagueiro não está sendo tratada como prioridade neste momento, o que levanta uma série de questionamentos. Será que essa é a melhor estratégia? Será que o time realmente está pronto para enfrentar o restante da temporada com as opções defensivas que já possui? Vamos entender os detalhes dessa decisão, porque depois de um início de janela muito movimentado com as contratações de jogadores importantes como Igor Vinícius, William Arão, Gustavo Cavaleiro e mais recentemente Mike, tudo indica que o Santos já tenha encerrado a maioria de seus objetivos de curto prazo, mesmo com Alexandre Matos, conhecido por ser um dirigente extremamente ativo no mercado, ainda monitorando possibilidades. Segundo o jornalista Wagner Frederico, não há nenhuma negociação avançada no momento para reforçar a zaga, o que pode indicar confiança da diretoria nos nomes disponíveis ou talvez uma tentativa estratégica de evitar a inflação dos valores em futuras conversas. Internamente, há um entendimento de que a defesa poderia sim receber mais um reforço, principalmente um zagueiro experiente que chegasse para assumir a titularidade e trazer mais solidez ao setor. Porém, a diretoria entende que há outras prioridades mais urgentes neste momento. Matos está apostando no potencial dos atletas que chegaram recentemente e acredita que com o trabalho de Kleber Xavier, esses nomes podem evoluir e oferecer o rendimento esperado. Mas será que essa confiança será recompensada dentro de campo? Entre os zagueiros disponíveis no elenco, há nomes com experiência como Luan Pérez e Zé Ivaldo, mas também jogadores como João Basso e o jovem Luizão, que ainda precisam provar consistência e regularidade para encarar uma competição longa e difícil como o Brasileirão Série A. Falando especificamente sobre Luizão, o jogador chegou do Novo Horizontino com boas recomendações, mas até agora não conseguiu se firmar no time, tendo disputado 6 partidas e inclusive sido improvisado como lateral direito, algo que não agradou à comissão técnica. Isso gera outra dúvida importante. Será que improvisar jogadores fora de suas posições é um risco que o Santos pode se dar ao luxo de correr em um cenário tão delicado? Apesar da postura cautelosa no mercado, Alexandre Matos segue atento a possíveis oportunidades, e nomes como Rafael Tolói e Facundo Malon já foram citados nos bastidores, mas nenhuma negociação está próxima de ser concretizada. A estratégia parece ser a de esperar o momento certo, talvez aguardando que jogadores fiquem livres ou que os valores pedidos por clubes estrangeiros diminuam até o fechamento da janela em setembro. Mas será que esperar demais não pode acabar custando caro? É possível que essa falta de urgência na contratação de um zagueiro também esteja ligada à situação financeira do clube, pois embora o Santos tenha feito contratações relevantes nesta janela, cada movimento está sendo muito bem calculado para evitar erros do passado, quando gastos mal planejados acabaram prejudicando as finanças. Matos quer montar um elenco competitivo, mas sem comprometer o futuro financeiro do clube. E aí fica a pergunta: essa cautela é mesmo o caminho certo ou o Santos deveria arriscar um pouco mais para resolver problemas imediatos dentro de campo? Outro ponto importante é o contexto atual da equipe. Kleber Xavier está sendo duramente pressionado e muitos torcedores já pedem sua saída. Porém, a diretoria demonstra confiança no trabalho do treinador e acredita que os reforços contratados até aqui são suficientes para ele dar uma resposta rápida. Mike, por exemplo, é visto como um reforço importante pela experiência acumulada em jogos grandes, enquanto William Arão é tratado como um dos líderes do elenco e pode inclusive atuar como zagueiro caso seja necessário, o que levanta a suspeita de que esse seja o plano B da diretoria para justificar a ausência de um defensor de origem entre os alvos imediatos. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa decisão. Segunda notícia. O empate heróico do Santos fora de casa diante do Sport trouxe uma mistura de sentimentos para a torcida santista. Um certo alívio por conquistar um ponto importante em um jogo difícil, mas também muita revolta com o desempenho da equipe e principalmente com o trabalho do técnico Kleber Xavier. Afinal, será que um resultado positivo em um cenário adverso é suficiente para mascarar os problemas que o time vem enfrentando? Ou será que esse empate apenas escancarou ainda mais os erros do treinador e a dependência do talento individual dos jogadores?
A resposta da torcida parece já ter sido dada, com críticas pesadas nas redes sociais. O Santos conseguiu empatar um jogo que, pelas circunstâncias, teve sabor de vitória. Saiu momentaneamente da zona de rebaixamento e respirou um pouco na luta para permanecer na Série A do Brasileirão. Mas, como todo torcedor sabe, futebol não vive apenas de resultados imediatos. E a forma como o time se comporta em campo também importa muito. E é justamente aí que mora a insatisfação da torcida. Será que Kleber Xavier está mesmo preparado para comandar um clube do tamanho do Santos? As críticas ao trabalho do treinador já vinham acontecendo há algum tempo, mas se intensificaram depois dessa partida. Muitos torcedores apontam que o time não tem padrão de jogo, não consegue manter competitividade durante os 90 minutos e depende exclusivamente de lampejos individuais para alcançar resultados. Contra o Sport, isso ficou ainda mais evidente. O empate veio muito mais por esforço dos jogadores do que por qualquer mérito tático ou estratégico da comissão técnica. A estratégia de Kleber Xavier foi novamente alvo de críticas. Um torcedor revoltado chegou a comentar: "Pode virar, pode acontecer o que for que minha opinião não muda. Kleber Xavier, você é covarde, você sempre será apenas um estagiário, você maltrata a base." E esse foi apenas um entre centenas de comentários com o mesmo tom. A paciência da torcida parece ter chegado ao limite e o recado para a diretoria está claro. Se nada mudar, a pressão por uma troca no comando técnico vai aumentar consideravelmente nas próximas semanas. E você, torcedor, concorda com essas críticas ou acredita que Kleber ainda merece mais tempo para mostrar resultados? Mesmo com toda essa pressão, é inegável que o empate trouxe um pequeno alívio para o grupo e elevou minimamente a moral do elenco. Jogadores como Neymar, William Arão e Gustavo Cavaleiro têm sido pilares importantes, mesmo quando o coletivo não funciona. Mas até quando o Santos vai depender apenas de individualidades para sobreviver na competição? Será que a diretoria não deveria agir antes que seja tarde? São perguntas que rondam a cabeça de todo torcedor. Outro ponto que gerou muitos comentários foi a postura de Kleber Xavier durante o jogo. Embora tenha feito alterações e conquistado o empate suado, suas escolhas táticas e especialmente a insistência em improvisar atletas fora de suas posições foram novamente bastante questionadas, pois esse tipo de decisão passa a impressão de que o treinador ainda não encontrou a melhor forma de utilizar o elenco que tem à disposição. E no futebol, demorar demais para ajustar o time pode significar perda de pontos preciosos. O próximo desafio do Santos será contra o Juventude, um adversário que também vive uma fase ruim, e por isso a expectativa é de que o Santos consiga um resultado positivo e, quem sabe, inicie uma sequência de vitórias para afastar de vez o risco de rebaixamento. Mas será que o time está preparado para isso? Kleber Xavier conseguirá montar uma equipe mais organizada, menos dependente de jogadas isoladas e mais eficiente coletivamente? Ou os torcedores terão que passar por mais uma rodada de sofrimento, torcendo por lampejos individuais para garantir os pontos? Fora de campo, o clima também é de tensão. A pressão sobre a diretoria aumenta a cada rodada e muitos já pedem a saída de Kleber Xavier, enquanto outros defendem que a estabilidade é necessária para evitar o agravamento da situação. Alexandre Matos, responsável por montar o elenco e planejar as contratações, já deixou claro que confia no trabalho do treinador. Mas será que essa confiança vai durar muito caso os resultados não comecem a aparecer? A verdade é que mesmo com o empate diante do Sport mostrando um pouco de poder de reação, o Santos ainda deve muito em desempenho. E para um clube do tamanho do Peixe, brigar na parte de baixo da tabela nunca será aceitável. A torcida quer mais, quer um time que imponha respeito, e isso só vai acontecer com um trabalho sólido e com um elenco bem aproveitado.